Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Eu sou o Rodrigo Feitosa e este é o Lente Objetivo. É isso aí, nós estamos de volta para mais 2 vídeos do nosso workshop Bioestatística em R para Ciências Biológicas. Vamos começar a entrar agora. Entrar não, vamos dar uma pinceladinha bem de leve em análises multivariadas. Começando por hoje, para falar sobre análises de agrupamento. Tá imperdível? Pode chegar. Vem comigo. As análises multivariadas, elas são definidas como ferramentas estatísticas das quais é possível avaliar diversas variáveis do conjunto de dados obtidos de uma vez só, com auxílio de técnicas e métodos, e possuem finalidades diversas entre si. O que tem em comum é que não somente resumem aquele grande conjunto de dados que você tem, como também pode apontar tendências e gerar novas hipóteses. E quando eu falo de métodos e técnicas, é porque existem vários métodos e técnicas dentro dessas análises multivariadas. E aqui a gente vai tratar só de duas delas: as análises de agrupamento, no vídeo de hoje, e as análises de componentes principais, também conhecidas como PCAs, no próximo vídeo. E eu nem estou comentando sobre NMDS, PCOA, entre outras variantes, entre outras muitas análises utilizadas nos diferentes campos da biologia. E você deve estar se perguntando qual é a análise multivariada que é melhor. Qual é que é a ideal? A resposta é: o bom, o velho, depende. Depende de você, depende dos seus dados, depende da história que você está querendo contar, depende de como, depende do resultado final, o que ele, se esses dados vão responder às perguntas que você tem. Dito isso, vamos trazer aqui as principais análises utilizadas, começando pelas análises de agrupamento. O objetivo principal é ordenar e classificar itens, objetos ou indivíduos por meio da similaridade ou distância com base em múltiplas variáveis. Ou seja, você agrupa esses diferentes grupos de acordo com suas características, de acordo com as mensurações, com os dados que você obteve para cada unidade amostral. E existem diferentes formas de ilustrar as análises de agrupamento. A mais conhecida é utilizando o dendrograma, que você deve ter visto por várias e várias vezes o que é um dendrograma. Ele é como se fosse uma árvore que ela vai se ramificando, geralmente dicotomicamente. Nesse ponto de ramificação, mostra a distância entre esses dois objetos, entre essas duas espécies, entre esses dois indivíduos, seja lá o que você estiver trabalhando. E com ele estamos referindo semelhanças e diferenças, agrupamentos de alguns e outros, com uma forma de poder inferir se esta proximidade faz sentido ou não. E antes de começar, é importante também dizer que existem diferentes formas de se realizar esses agrupamentos, diferentes métodos. O que vai ser trazido aqui para este vídeo é o chamado UPGMA, que é o mais comum, diga-se de passagem. Existem outros, como por exemplo a ligação simples, ligação completa, centroide, método de Ward, entre outros, mas vamos focar no UPGMA por agora. Por isso ele é usado em diferentes áreas, nas ciências biológicas, nas ciências agrárias, ciências florestais, e também em outros ramos, na química, nas ciências humanas, também um pouco, né, nas ciências econômicas. Enfim, sem mais blá blá blá, vamos começar a falar, ou melhor, vamos começar a fazer de uma vez nossos primeiros dendrogramas. Vem comigo. Dessa forma, eu vou começar a abrir aqui um novo script. Vamos começar aqui mais uma vez.
Para quem ainda não está lembrando como se inicia, basta ver os primeiros vídeos. Aliás, se você ainda não viu os vídeos anteriores, basta clicar no link no card. Aproveite, pare um pouquinho, se inscreva no canal. Botãozinho ali embaixo, você faz isso rapidinho. Se você está gostando dessa série, você deixa aquele like, né? Deixe aquele gostei. Também não se esqueça de ativar as notificações apertando no sininho, para não perder os próximos vídeos do Lente Objetiva. Tenha certeza que virão muito mais. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar esse conjunto aqui, ó. O que é o MTCAS? Ele é um conjunto de dados no formato de um data frame que ele traz diferentes modelos de carros comercializados nos Estados Unidos nos anos 70. E a partir de cada um desses modelos de carro, né? Aí tem a marca, né? A fabricante e um modelo do lado. E aqui são diferentes atributos, né? Como, por exemplo, milhas por galão, né? Que avalia o consumo do carro, número de cilindros, cavalos do motor, quantas marchas tem, quantos carburadores tem, etc, etc, etc. Não vou ficar aprofundando muito por aqui, mas observem que todos esses dados eles são numéricos. Claro que cada um desses tem uma particularidade em termos de escala. Nós temos aqui de tudo um pouco, né? Temos números quebrados, com grande amplitude, temos aqui dados binários ou com escalas muito pequenas. E essas particularidades podem trazer algumas questões sobre o que a gente vai fazer em relação à análise de agrupamento. Vamos utilizar o MTCAS como o nosso modelo. A primeira coisa que você tem que fazer é determinar qual é o método de agrupamento que você vai fazer. Nós já fizemos isso para o propósito desse vídeo. Nós vamos trabalhar com o UPGMA. Mas, tão importante quanto é calcular as distâncias. O que são essas distâncias? Essas medidas de distância, elas vão avaliar distâncias entre um ponto e outro, e com isso, avaliando todas essas distâncias entre esses diferentes pontos, e que realmente se faz o cálculo para avaliar a similaridade ou ausência de similaridade entre esses indivíduos, entre essas espécies, ou, como é esse exemplo aqui, entre esses diferentes modelos de carro. O que nós pretendemos fazer é ver quais desses modelos de carros são mais parecidos, são mais semelhantes ou menos ou mais dissimilares, mais diferentes entre eles. Então, o que a gente precisa é calcular essas distâncias com base nesses atributos aqui. E a principal medida de distância é a distância euclidiana. O que é a distância euclidiana? Basta dizer aqui que ela está entre as mais utilizadas e as mais comuns em análises de agrupamento. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é converter esse nosso data frame de dados, todo ele de dados numéricos, em medidas de distância euclidiana. Eu vou criar um objeto chamado A, pode ser qualquer coisa, eu vou botar A aqui para simplificação, e eu vou utilizar esse comando aqui que é o dist, D-I-S-T, a partir do dist. Eu vou abrir aqui os parênteses para chamar os argumentos dessa função. Esses são os argumentos dessa função dist. O x é o data frame, né, ou a matriz que nós queremos trabalhar. O método, aí vem aqui o método, que é o que nos importa mais. E aqui já está o exemplo de método de euclidiano. Existem outros aqui, nós olhamos a descrição dos argumentos, são mostradas algumas outras aqui. Tudo que eu preciso é escrever aqui MTCAS, que é aquela tabela dos carros que eu mostrei para vocês, vírgula,
method igual Euclidean. Eu vou selecionar só isso daqui e apertar o Ctrl Enter apenas para vocês verem. Observe aqui no console. Aqui no console, ele mostra uma tabela colocando tanto em linhas e colunas os modelos dos carros e mostra onde eles usam esses diferentes modelos, e esse número aqui é a distância euclidiana entre eles. Então temos pontos mais próximos, né, com 0,61, outros mais distantes, como por exemplo 241, e até maiores aqui tem 318. Essa distância vai aumentar, acho que essa aqui tem uma distância. Qual é o próximo passo a partir daqui? É preparar a análise de agrupamento propriamente dita. Eu vou criar um objeto chamado B, e esse B ele vai ser resultado da função hClust. Para rodar esse hClust, nós não necessitamos de nenhum pacote extra, ele vem nativo do R. E aqui no help, dentro dos argumentos do hClust, esse D aqui é o objeto com as medidas de distância, que no caso seria A, o método de agrupamento. Só que a gente não vai usar esse método completo não. Nós vamos lá. O primeiro argumento é o A, que é a nossa matriz da distância, rodada utilizando a função dist, vírgula, e aqui em method eu vou colocar average. Com isso, nós teremos o nosso OpenGMA. Deixa eu dar o Ctrl Enter aqui, porque eu não criei o objeto A. E eu vou dar o Ctrl Enter mais uma vez. E se criou o objeto B. Esse objeto B, ele vai mostrar qual foi o método utilizado para fazer o agrupamento, qual o tipo de distância, vimos que é euclidiana, quantos objetos temos, que são 32 veículos, ok? 32 carros. Isso ainda não quer dizer muita coisa. Nós queremos ver isso graficamente, correto? Então vamos lá. Dessa vez vou criar um objeto chamado C, que vai ser o nosso passo C, que é o de criar o gráfico em si. E nós vamos utilizar essa função aqui, s.demProgram. Eu quero criar um programa a partir do cluster que nós geramos em B. Então vou colocar apenas o B. Então, deu essa mensagem de erro aqui, cara. Eu já sei qual que é o erro. Se você achou o erro aqui, comente aí. Que erro é esse? Dei Ctrl Enter novamente e nenhum erro apareceu. Ou seja, o erro foi resolvido. Próximo passo, vamos na função plot. Lembra dela? Então, vamos na função plot de novo. Mas não para gerar o scatterplot. Vamos botar aqui o gráfico, ou seja, o nosso objeto C. E eu vou dar o Ctrl Enter assim mesmo. Vamos ver o que acontece? Tchan. Esse é o seu. Eu vou dar um zoom aqui, peraí. Esse é o seu primeiro dendrograma utilizando distâncias euclidianas e o método de UPGMA. Parabéns se você chegou até aqui. Mas eu particularmente não gosto desse dendrograma formato vertical. Eu vou fazer uma alteração aqui dentro da função plot. Eu vou colocar uma vírgula e vou escrever horizontal. Perfeito. Vamos dar um zoom de novo. Quer dizer, ele está quase perfeito. Eu ainda vou fazer mais alguns ajustes, sabe por quê? Porque esses nomes aqui eles estão todos comidos.
Como eu estou utilizando o pacote base do R, ainda tem alguns parâmetros que eu preciso ajustar. Poderia fazer isso utilizando uma variante do ggplot? Sim, eu poderia, mas não seria tão simples como fazer dessa forma. Então, uma coisa que eu vou precisar fazer antes de rodar a função plot é entrar com aquela função par. Nós utilizamos a função par com aquele atributo mfrow para colocar um gráfico em cima do outro ou um gráfico ao lado do outro. Dessa vez eu vou utilizar um outro argumento. Esse argumento vai se chamar margem. Ou posso botar aqui, margem igual. Eu vou criar a função concatenar aqui, porque as margens, porque todos concordam que todo gráfico, né, toda imagem de gráfico, ela tem 4 margens. Em cima, baixo, lado e outro. São 4 margens, ok? Estamos falando de um retângulo, de um quadrilátero, melhor dizendo. Então nós precisamos colocar 4 números. E a gente vai testar. Bom, eu vou colocar apenas mar, porque aparentemente margem não está funcionando. Eu vou rodar apenas com tudo 1 primeiro, Ctrl Enter e Ctrl Enter. Ele já tem esse formato bem, tá muito cortado ele. Mesmo se eu der um zoom aqui, ele vai aparecer dessa forma aqui. E vamos tentar descobrir quais são as margens. Vamos pegar, por exemplo, essa margem aqui, esse primeiro número aqui, vou colocar 8. Vamos ver o que acontece. Já descobrimos que esse primeiro número é o número de baixo. Eu acho que 8 dá demais, tá demais. Eu vou botar um 3. O que é importante ter em mente? Esse primeiro número é o valor de baixo. Aí todos esses outros valores, eles vão seguir o sentido horário. Então, isso significa que o segundo valor é o valor da esquerda. Como vocês podem ver aqui, também está muito grande. Eu vou deixar apenas um mesmo. Esse valor daqui é o valor de cima. Eu não vou alterar, porque não precisa. E esse valor aqui que é o importante que eu queria mexer lá no início, porque é o valor da direita. E é na direita que eu queria mexer para ajustar exatamente esses números portados. Então, vou botar o valor alto, vou botar 8. Ctrl Enter, Ctrl Enter. Muito melhor. Agora dá para ver o gráfico. Vamos tentar interpretar primeiramente esse dendrograma que nós obtivemos aqui e o que são esses ramos aqui. Cada um desses ramos aqui são os modelos dos carros. Observe que saem ramos a partir de cada um desses nomes. E esses ramos eles se encontram como se fosse uma ramificação dicotômica a partir de um ponto central. E que por si mesmo também é um ramo, que é uma subdivisão de um outro ramo. A gente observa aqui, por exemplo, esses dois modelos aqui, o Pontiac Firebird e o Hornet Sportabout, eles estão mais próximos entre eles do que entre todos os outros modelos de carros. Por outro lado, esses dois, eles são mais próximos desses três aqui, ó. Do Camaro Z28, do Duster 360 e do Ford Pantera L. Então dá para dizer que aqui eles formam um grupo. Aqui eles formam um agrupamento que ele é subdividido em dois. E se pegarmos toda essa árvore como um todo, dá para observar que são dois grupos formados de forma mais clara. Temos este grupo aqui de cima, que vai do Pontiac Firebird até o Maserati Bora. Todos eles vêm a partir do mesmo ramo, que vai se subdividindo e subdividindo, formando grupos menores dentro desse grande grupo, e assim vai. E todos os outros estão bem separados desse grupo aqui. Vai do Porsche, desse Porsche aqui,
até o Ferrari-Dino. A maior distância que nós observamos está entre esse grupo e esse grupo de baixo. E isso é exemplificado a partir desta régua aqui, dessa escala, que ela vai do zero. Os valores mais próximos de zero, eles indicam menor dissimilaridade, ou seja, uma proximidade maior, como nós podemos observar aqui. Esses modelos aqui, ó, da Mercedes e esse Mazda RX-4, eles são tão próximos, mas tão próximos que mal dá para ver a distância, a definição da distância entre eles. Muitas das vezes os dados que você tem, eles podem não ser suficientes para separar dois ou mais ramos. E isso requer, por exemplo, ou que você use uma outra metodologia de agrupamento, uma outra medida de distância, ou que você precise realmente filtrar seus dados, né? Avaliar quais dados estão causando essas anomalias, ou realizar outras medidas. Se nada disso é possível, infelizmente não há muito o que fazer. Claro que aqui tá tudo certo, tá tudo bonitinho, né? Qual é o principal problema do dendrograma aqui? É que somente por esse dendrograma a gente não consegue observar exatamente qual atributo, qual característica, qual coluna é responsável por causar essas separações entre esses dois. Existem diferentes formas de se fazer isso que não são exatamente intuitivas. A primeira delas, e a mais simples que você mesmo pode fazer, é voltar aqui na tabela, na nossa matriz de dados. A gente pode observar, dentre esses atributos aqui, quais que realmente causaram essa separação nesses dois grupões. E eu tenho uma teoria. Eu vou pegar, por exemplo, esse AM aqui. O AM é a transmissão, se é a automática, marcada com 0, ou manual, se é marcada com 1. E quando eu seleciono por AM, se compararmos o plot com a tabela, é possível que a gente veja os de transmissão automática num grupo e os de transmissão manual em outro grupo. Isso é uma forma de se ver isso. Mas já vi que não é bem isso, porque tem umas Mercedes aqui, mas tem umas outras aqui, ó. Então é bem provável que não seja isso, talvez seja o formato do motor aqui. Tá aparecendo. O VS se o motor é em formato de V ou se é linear. Então aqui a gente vê o Honda for Drive, o Valiant, essas Mercedes aqui. Aí você vê o quão complicado é tratar com muitos dados aqui. Por isso que são necessárias as análises multivariadas. É possível, por exemplo, que alguns dos atributos interferem mais em outros. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas eu gostaria de adicionar alguns elementos a mais nesse gráfico. Eu estou achando que ainda falta alguma coisa para nós colocarmos aqui. Primeiro de tudo, e aí nós vamos voltar para o nosso script, é possível avaliar a qualidade dessa análise de agrupamento, utilizando o coeficiente de correlação cofonética. O coeficiente de correlação cofonética indica a qualidade do cluster ao medir o grau de preservação das distâncias emparelhadas pelo dendrograma resultantes do agrupamento em relação às distâncias originais. Por ser um valor de correlação, quanto mais próximo de 1, melhor é. Mais similar com as distâncias originais, esse dendrograma é. Para calcular esse coeficiente, primeiramente eu preciso entrar com a função cofonetic e eu vou chamar o nosso cluster, que é no caso C. Eu vou ter que criar aqui uma outra matriz. Eu vou escrever aqui Corpit Cofonetic. Se eu rodo essa função, o que eu obtenho? Eu obtenho essa matriz aqui.
Aqui, basicamente, eu calculei a distância cofenética, que são esses valores aqui, que eles avaliam a dissimilaridade interna entre os grupos. E a partir dali, vamos calcular a matriz de correlação a partir dessas distâncias cofenéticas. Para tanto, vou criar um objeto chamado core. E desse core, eu vou utilizar a função core. E eu vou chamar aqui o nosso coff. Core, abrir o parênteses. Vou chamar a função, o nosso objeto coff, que é esse daqui. Que eu não criei ainda, vou criar agora. Aí dentro de core, eu vou também colocar o nosso objeto A, que é o que a gente vai fazer a correlação entre a nossa matriz de distâncias cofenéticas com a nossa matriz de distâncias euclidianas, para ver o quão semelhantes elas são uma da outra. E se eu rolo somente isso daqui, vai aparecer esse valor aqui, mas eu quero botar isso no gráfico para ver melhor. Para botar no gráfico, eu vou utilizar a função mtext. Mas eu só posso usar o mtext quando o gráfico estiver gerado. Aí dentro do mtext eu vou criar a função paste. A função paste é basicamente a gente vai ela é ideal para colocarmos exatamente o que queremos no nosso texto. Então eu vou dentro de paste eu vou colocar entre aspas um texto chamado correlação cofenética, que é justamente o que quero que apareça no gráfico. Eu vou colocar um espaço igual, um espaço, e vou deixar as aspas fechadas. Aí eu vou colocar outro objeto que é o vírgula, botar o core, e eu vou colocar uma outra função aqui. Eu quero botar esse texto aqui em cima. Então eu vou escrever aqui side igual a 3. E vou dar Ctrl Enter. 3 porque é aqui em cima, porque seria 1, 2, 3, 4, como nós vimos quando nós rodamos a função par. Esse número está bem baixo, na verdade. Eu acho que ainda posso arredondar isso daqui. Eu vou utilizar para core essa função aqui, ó, count, e abro parênteses, core, vírgula, 3. Eu quero arredondar para 3 casas decimais. Espera aí que eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu botei um por cima do outro. Espera aí. Mas observe que 0,052 é um pulo muito baixo. Alguma coisa de errado eu fiz aqui. Na verdade, não é para ter chamado objeto C, é para ter chamado objeto B. Eu confundi, na verdade, porque o C ele é o dedograma gerado, mas eu queria apenas análise de agrupamento propriamente dita com as distâncias que foram feitas. Então, a partir daí foi feita a matriz cofenética, e a matriz cofenética da análise de agrupamento que foi utilizada para fazer a correlação com a matriz de distância euclidiana. Com isso, nós temos um índice de correlação cofenética de 0,794, que é um valor ok, é um valor bom, relativamente alto esse valor de correlação. E você pode utilizar esse valor para comparar diferentes dendogramas, seja removendo alguns desses modelos de carro, como estou mostrando o exemplo aqui, removendo ou adicionando atributos, que são as colunas, quais são as colunas da tabela dos seus dados, ou mexendo nas distâncias, nas matrizes de distância, calculando outras matrizes de distância também. E é aí que eu vou falar um pouco sobre o que é a distância euclidiana. A distância euclidiana ela é conhecida como a mais comum dentre todos os coeficientes de dissimilaridade. Né? Ela é a mais comum, ela é utilizada na maioria das análises de agrupamento e ela baseia-se basicamente em um teorema de Pitágoras, ou seja, para calcular a distância entre dois pontos formando um triângulo.
porém tem algumas limitações. Primeiro, não é possível trabalhar com valores negativos, ou seja, valores abaixo de zero. Da mesma forma, ele não lida nem sequer com zeros, né? Se a gente pega uma tabela, dentro de uma coluna, dentro de um atributo, existem diferentes valores, mas ao mesmo tempo existem muitos zeros. Da forma que a distância euclidiana é calculada, esse amontoado de zeros ele carrega um peso a mais do que propriamente os números. Ou seja, nesse caso, a ausência acaba se tornando mais importante do que a quantidade. O que não é o caso, por exemplo, quando você trabalha com abundância de espécies em estudos ecológicos. Da mesma forma, a distância euclidiana ela não trabalha bem com diferentes escalas. Ou seja, não é possível combinar atributos de números contínuos em escalas que são muito grandes. Da mesma forma, não é possível combinar atributos binários, ou seja, aqueles cujos valores são apenas 0 e 1. Inclusive, se você quer trabalhar com matrizes binárias, matrizes de presença e ausência, é recomendável utilizar o índice de Jacquard. Para Jacquard, basta você mudar o método da função dist de Euclidean para binário. Existem outras distâncias semelhantes, como por exemplo Ricoeur e Sorensen, que são variações dentro de Jacquard. Da mesma forma, existem outras alternativas, como por exemplo a distância de Mahalanobis. É uma alternativa euclidiana, porque leva em consideração também a covariância, medida a distância entre um ponto e um grupo de pontos, não somente entre um ponto e outro. E eu vou demonstrar um pouco se essa Mahalanobis ela realmente é melhor do que essa distância euclidiana. Vamos voltar para o R. No entanto, para calcularmos a distância de Mahalanobis, nós precisamos de não somente de uma função diferente, mas também de um pacote diferente. Quem não tem esse pacote, aproveite e instale. Quem ainda não sabe como instalar pacotes no R e no RStudio, dê uma olhada no vídeo que está aí no card. Então, para carregar esse pacote, eu vou voltar a criar um objeto chamado A, que é aquele objeto da distância, e eu vou utilizar essa função aqui de square root, né? Ou seja, a raiz quadrada. Eu vou utilizar essa função aqui, d2.dist. Vou chamar o objeto mtcars. E aqui vai entrar a parte da covariância que eu falei, também de mtcars. Está feito. Dei Ctrl Enter aqui. Vou dar Ctrl Enter aqui só no A. E essa aqui é uma outra matriz de distância. Dessa vez. Agora o próximo passo é seguir os outros passos que nós vínhamos fazendo. Porque ainda estou fazendo o OpenGMA. Então eu vou voltar aqui. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. E esse aqui é o nosso novo cluster. Repare como ele está tão diferente em comparação aos outros. Observa-se primeiramente as distâncias estão maiores entre esses carros. Eles já não estão tão similares assim. Ele não forma aqueles dois grandes grupos como nós vimos antes. Isso pode ser ruim ou pode ser bom? Nós não sabemos. Nós precisamos comparar essas informações para ver se faz sentido. Eu vou calcular novamente esse coeficiente de correlação cofonética. E surpresa! O valor aqui é de 0,848, um valor superior ao 0,794. Então, isso pode ser um indicativo que talvez, dos dados que nós temos, sem fazer nenhum tipo de transformação, sem nem fazer nenhum tipo de escala, talvez Mahalanobis
se resolva melhor o nosso problema do que a distância euclidiana. Claro que existem outros métodos de se calcular a distância ou calcular a proximidade, né? Eu, obviamente, não vou tratar aqui, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Mas vocês podem pesquisar, por exemplo, os métodos Manhattan, ou Minkowski, ou de Gower, muito utilizado na ecologia. Bray-Curtis é ideal para quem trabalha com mudança de peças, é trabalhar com Bray-Curtis. Só faltou uma informação importante que eu esqueci. E se a gente não colocar aqui, provavelmente vão reclamar. Agora sim, gráfico está completo. Vocês realmente acharam que eu ia esquecer o título desse eixo aqui? Se eu fosse vocês, também não esqueceria. É muito importante sabermos o que significa cada uma dessas escalas. Pode ser distância, pode ser dissimilaridade, pode ser similaridade, entre outros. Vai depender do método de agrupamento, vai depender da medida de distância. É possível deixar esse gráfico mais bonito? É plenamente possível. No R, tudo é possível. No entanto, vai ficar um vídeo bem longo. Então, se você realmente gostou desse vídeo e você quer aprender mais sobre as análises de agrupamento e como deixá-las cada vez mais apresentáveis utilizando outros pacotes, dê o seu like no vídeo. Aí você vai entender que você está gostando do conteúdo e me incentiva a criar mais vídeos, inclusive um falando sobre ele. E também aproveito para pedir bastante aqui nos comentários para trazer esse vídeo para vocês. Lembrando que eu já deixei um vídeo sobre os Complex Heatmaps no canal. Vou deixar o link aí no card. Ele é bem interessante e já mostra um pouco sobre como a gente pode combinar os heatmaps com as análises de agrupamento. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça e se inscreva no canal, dê o curtir, aperte o sininho, ajude a fortalecer esse canal, Mente Objetiva, ajude a fortalecer o meu trabalho, é muito importante isso para mim. E divulgue esse conteúdo para mais gente, para quem queira aprender estatística, para quem queira aprender sobre o R. Se teve algum ponto aqui que eu escorreguei, que eu poderia ter abordado mais, ou algum erro conceitual que possa, porventura, ter cometido, é só escrever nos comentários, vamos discutir numa boa e aprender cada vez mais uns com os outros. E é para isso que estamos aqui, é para isso que existe o Mente Objetiva. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!